bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia, minha gente. Estamos iniciando mais uma transmissão de aulas, na verdade, a primeira transmissão de aulas no curso técnico de administração da disciplina de Economia e Mercados neste bloco, neste módulo que se inicia a partir deste dia 19 de setembro do ano de 2021. Eu sou o professor Fernando Galvão e nós vamos juntos aqui na disciplina de Economia e Mercados. Nossas aulas estão marcadas nas segundas e terças-feiras e vamos juntos aqui até o final deste segundo bloco, desse segundo módulo de disciplina para vocês. Beleza, minha gente? Eu estou aqui diretamente do Estúdio 5. A Yara é a minha diretora de imagens, a Fátima Campelo é a minha prof assistente que nos acompanha aqui. E nós vamos juntos nesta aula desta manhã de segunda-feira, né, minha gente? Câmbio. Para quem se conecta conosco aqui pelo chat do IPTV, eu estou vendo aqui Santo Antônio de Lisboa, São Luís do Piauí, estou olhando aqui para São João Canabravas. Seria isso? São João da Canabrava, é isso? Me confirmem aqui pelo chat, minha gente. Assunção do Piauí também. E fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar dúvidas, exemplos ou observações aqui pelo chat do IPTV. Também a galera que se conecta com a gente aqui pelo YouTube. Tá bom? Beleza. Yara, bota o slide todo aí na tela, por favor. Minha gente, hoje é 19 de setembro, né? Eu estava até dizendo para a Mérida lá em casa, minha filha de 3 anos, eu estava dizendo para ela que hoje é dia de conversar com o pirata. Eu não sei de onde é que veio esse dia, mas 19 de setembro é dia de conversar com o pirata, né? Então, vamos adiante. Tem mais alguns dias, mas esse é o que eu me lembro agora de cabeça. Minha gente, vamos fazer aqui uma introdução, vamos falar sobre o nosso objeto de estudo na disciplina, que é Economia e Mercados. Faz todo o sentido para vocês, meus futuros técnicos em administração. Tá bom? Bacana, minha gente. Maria Cauane, bom dia, bom dia. Câmbio. Vamos adiante. Só um minutinho. Aqui está o nosso roteiro de aula. Nosso objeto de conhecimento, vamos dar uma apurada aqui. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica. Só um minuto. O objeto de estudo da nossa disciplina, Economia e Mercados. A ideia é conhecer o conceito de economia, identificar os 3 problemas básicos da economia e caracterizar a lei da escassez, entender como é que ela funciona. Porque isso tudo, minha gente, é muito importante para vocês da área da administração, da área da gestão, porque esses são elementos muito importantes, né, do ambiente de negócios, no qual vocês vão estar trabalhando como futuros técnicos e técnicas em administração. Beleza, Fátima Campelo, bom dia, Riverina. Vamos adiante. Eu sou o professor Fernando Galvão e nós vamos juntos aqui nesta aula de Economia e Mercados. Quero começar com vocês, percebam aqui que nesse slide aqui, eu fiz uma montagenzinha para ficar ligada com o nosso conteúdo.
Eu botei aqui um gráfico em barras, ó, se vocês perceberem, ó, tem um gráfico em barras aqui, eu joguei esse ícone aqui, aumentei a transparência e joguei ele para trás das fontes, né? Porque dados, são informações que auxiliam na tomada de decisão e sobretudo da gestão. Tem tudo a ver com a nossa disciplina, tá bom? E o outro aqui também, mas é um gráfico em pizza, né? Ó, eu tenho aqui um gráfico em pizza que nos permite uma informação organizada de forma a nos ajudar a tomar decisões, a alocar recursos e tudo mais, ok? Mas antes de entrar aqui nesse cenário, volta aqui para mim, Yara, por favor. Vejam só, minha gente, o conhecimento, ele tem ele se organiza na forma de mosaico. O que é mosaico? É como se fosse um quadro formado por pequenas pecinhas, né? Isso é um mosaico. E aí, cada pecinha dessa é um objeto de estudo, é uma ciência diferente. Por exemplo, vocês próprios no ensino médio veem isso. Vocês estudam a biologia, vocês estudam a química, vocês estudam a matemática, a história, não é? A literatura, vocês estudam a geografia. Percebam, cada ciência dessa é como se fosse um pequeno fragmento, um pequeno pedacinho desse grande mosaico do conhecimento científico. Cada um tem seu objeto de estudo, ou seu objeto de análise, seu objeto de estudo, literalmente. Vejam, quando vocês estudam administração, se reflete do mesmo jeito. Vocês tiveram um projeto de aprendizagem interdisciplinar e vão continuar tendo. Vocês tiveram educação tecnológica e midiática, porque isso vai ser importante para vocês se a gente olhar o cenário atual de mercado de trabalho profissional e a influência disso na gestão dos negócios, meus caros futuros técnicos em administração. Vocês estão vendo aqui. Qual foi a última disciplina que eles tiveram aqui? Foi empreendedorismo e inovação com o André, não foi, Yara? A última disciplina aqui, antes de mim. Quem era que estava aqui de professor? Se era o André. De qualquer forma, era o Jorge que estava aqui, o Jorge Augusto, né? Então vejam, cada professor chega com um pedacinho de um fragmento de conhecimento científico para ir se somando na formação de vocês, enquanto futuros técnicos em administração. Eu chego aqui às segundas e terças-feiras com mais um pedacinho, com mais um fragmento. Economia e mercados. Porque é fundamental para um futuro profissional que atue na área de gestão, ter uma visão mais macro do sistema, né? E a gente vai ter a oportunidade de discutir aqui na disciplina os macro e micro, a dimensão microeconômica, ela está ali ligada ao dia a dia da empresa, né? As decisões que estão sob o controle da empresa, as questões macro a gente já vai ver, questões que estão para além do controle da empresa e que vão afetar o negócio do mesmo jeito. Então, a economia, ela vem como mais uma pecinha para ajudá-los na formação do pensamento, na construção do conhecimento de vocês nesse grande mosaico. Entendem, minha gente, na formação técnica. Até porque podem parar para assistir os jornais que estão rodando aí, seja matéria de jornal, seja televisivo, o vídeo no YouTube ou qualquer coisa parecida. Economia está em todo o lugar. Em todo lugar. E a gente poder olhar para a economia com um pouco mais de profundidade, mais do que uma ferramenta de trabalho para vocês no futuro, também fortalece um negócio chamado de cidadania.
a gente qualifica melhor a nossa tomada de decisão. A gente qualifica melhor a nossa forma, o nosso juízo de valor. Como é que a gente olha, analisa as coisas para a partir daí agir ou não. Sacam? É este o papel que a economia tem. E é esse pedacinho que eu trago para vocês. Como vocês estão no curso técnico de administração, percebam, precisa fazer parte do dia a dia de vocês acompanharem o noticiário econômico. Por quê? Porque esse noticiário econômico tem muita influência sobre o ambiente de negócios nos quais vocês vão estar trabalhando daqui a alguns anos. Ficou claro, minha gente, sim ou não? Então este é um convite meu para nos encontrarmos todas as segundas e terças-feiras a partir das 9h15 aqui nas ondas do canal Educação. Beleza, minha gente? Tudo bem? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar dúvidas, exemplos, observações. Podem me bombardear de perguntas, eu estou aqui para isso. E esse é o objetivo da mediação tecnológica. Na medida em que a aula está sendo ministrada, a gente está trocando bola aqui, né, na construção do conhecimento. Beleza, minha gente? Tudo bem? Pode ampliar o slide todo aí, Yara, por favor. Muito bem. Então, vejam só. Minha gente, essa disciplina aqui, ela vai trazer os fundamentos da economia. Essa é a ideia. Só um minuto. Os fundamentos para se entender a economia. A princípio, quando a gente vê esse nome, eu não sei vocês, comigo era assim. Eu achava uma coisa tão distante quando eu não estudava economia, dizia assim, meu Deus, isso aqui é muito distante da minha realidade, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui deve ser muito difícil, e não é essa a pegada, não é assim, ok? Nesses fundamentos da economia, a gente busca o entendimento da economia e a familiarização com os termos envolvidos na área econômica. Esses termos podem, inclusive, assustar, né? Inclusive, eles são, a gente apelida carinhosamente de economês, né? Economês. Né? Não tem um francês, né? Não tem um português, não tem um juridiquês. Então, o economês são os termos mais técnicos usados para a economia. E a gente vai estar praticando o economês aqui, não é? Com vocês, sacam? Todas as segundas e terças-feiras, de forma que faça com que vocês peguem isso. Tem o inglês, vocês não estudam inglês aqui, o português, nós também vamos estudar o economês, né? É bem interessante isso. E também tem uma característica massa, né? É porque no economês ele parece difícil, mas na verdade ele é uma tentativa de simplificação das coisas. Se você pegar um termozinho em economia, ele serve para traduzir um monte de coisas. Então ele pega um pacotão, pega um pacotão de fatos e sintetiza num termo. Por exemplo, recessão. Sacam isso? Por exemplo, o que é uma recessão? É quando a atividade econômica esfria, quando ela perde força. Aí as empresas vão vender menos, elas vão encomendar menos matérias-primas, as pessoas vão comprar menos, eu vou ter gente desempregada, gente que não está a consumo e que vai enfraquecer mais ainda o mercado de consumo. Aí eu tenho uma empresa que vai reduzir o faturamento, empresa que vai fechar, que vai quebrar. Aí eu tenho queda na arrecadação do governo. Aí eu vou ter indicadores outros econômicos, como por exemplo, vai cair a bolsa de valores. Aí de repente eu vou... Sacam? Eu tenho um monte de fatores que eu sintetizo tudo numa palavra. Recessão. Vejam como é a tentativa de simplificação das coisas, de sintetizar as coisas.
Eu pego um pacotão de fatos e eu pego um monte de dados, de fatos, e empacoto num termo, na recessão. E é assim com o crescimento econômico, é assim com inflação, é assim com PIB, é assim com IDH, é assim com, sacam, desemprego. E aí a gente vai ter oportunidade de bater papo sobre essas coisas todas as segundas e terças-feiras. Beleza? Até porque, vejam, você, como está destacado em amarelo, vai poder identificar estes conceitos em situações cotidianas e no contexto profissional. Aí casa as coisas. Aí as coisas vão acontecer e vocês vão saber o porquê das coisas estarem acontecendo. A partir do momento em que a gente vai aprofundar isso no estúdio. Óbvio que eu preciso muito da participação de vocês, da interação através do chat do YouTube ou do IPTV. Volta aqui para mim, Yara. Percebam, nós temos um roteiro de aula, mas dependendo das participações de vocês, a gente pode, numa aula, ir para outros caminhos que vão muito além do que está no roteiro de aula. E isso é que é massa. Entendem? A gente pode viajar por outros territórios que não necessariamente estavam na hora de planejar esta aula aqui. Entendem? Porque, percebam, nenhum plano resiste ao campo de batalha. Então, uma coisa é, eu tenho um roteiro de aula e aí eu tenho alguns conteúdos que a gente precisa discutir na aula de hoje. Beleza, vamos lá. Detalhe, pode estar acontecendo alguma coisa no mundo que vocês viram na televisão, viram no YouTube, viram no Instagram, ou viram no Facebook, ou viram no, não sei, ou receberam no WhatsApp. E vocês podem trazer isso para cá, e aí a gente, vejam, vamos ter a oportunidade de ir para outros territórios para entender esse negócio chamado de economia. Entendem? A aula fica mais rica, fica mais dinâmica, né? Mas para isso é muito importante a participação de vocês. Beleza? Yara, pode voltar aí para o slide, por favor. Então, vejam só. Eu tenho aqui muitas mudanças, destacam em amarelo. Muitas mudanças e avanços têm ocorrido nas mais diversas áreas. E levando em conta, por exemplo, o aumento dos níveis de consumo das pessoas, o aumento da quantidade de produtos que estão disponíveis para os consumidores, maiores investimentos em tecnologia, na comunicação, em várias outras questões. A gente consegue perceber isso ao longo do tempo. Né? E mesmo assim, vão acontecer problemas como a falta de acesso. Deixa eu fazer aqui, marca texto azul. Mesmo assim, a gente vai encontrar problemas como as pessoas com falta de acesso aos bens e às tecnologias. Querem um exemplo disso aqui? Quando o preço do celular tá caro. Opa. Ou quando a gente vai no mercado, a gente percebe isso. Ok? Quando a gente vai no mercado, quando o preço do celular tá caro, a gente percebe isso. Você tem problemas, as pessoas não conseguem acessar. Quando a gente vê as coisas muito mais caras no supermercado, com a mesma quantidade de grana, eu estou botando menos gente dentro, menos coisas dentro do carrinho do supermercado. É falta de acesso aos bens. Por quê? Por causa de um negócio chamado de inflação. Eu vou ligar essas duas coisas a uma só. Inflação. É essa linha de raciocínio que a gente vai construir na medida em que a gente tem
na medida em que a gente tem familiaridade com a economia, ok? Inflação. Sacam? Né? Então, isso vai restringindo as pessoas. Elas não têm, elas continuam não tendo acesso a esses produtos e serviços. Ok? Em momentos de crescimento, a gente vê aumento dos níveis de consumo. Nesse exato instante, a gente vê uma queda nos níveis de consumo. O ICMS caiu, aumentou o consumo de combustível, mas não baixou o preço dos alimentos. Então, a gente continua comprando pouco no mercado. Marcos Ricardo, bom dia. Marcos Ricardo está dizendo aqui, o que o senhor acha do alto preço das tecnologias essenciais de hoje em dia? Volta aqui para mim, Yara, por favor. Deixa eu fazer aqui contato visual com o pessoal e com o Marcos Ricardo. O que é que eu acho dos preços das tecnologias essenciais hoje em dia? Marcos, isso mostra, meu caro futuro técnico em administração, olha o olhar que você precisa ter. Isso mostra o grau de vulnerabilidade que nós temos no Brasil. Por que que por que que as tecnologias ficam caras? O Marcos está falando de Assunção do Piauí. Massa, bacana. Como grande parte dos componentes eletrônicos a gente não produz dentro do Brasil, a gente tem que comprar do exterior. Só que quando a gente compra do exterior, a gente compra em dólar. E quando a gente compra em dólar, a gente compra mais caro. Quando esses componentes importados chegam mais caros e vão ser montados, os smartphones, os notebooks, os computadores, sei lá, eles vão ficar mais caros. E o que é que os empresários fazem? Eles, transferem esse custo para os preços das coisas. E esta é uma das explicações para o alto preço das tecnologias. Uma outra são os tributos. No Brasil, nós temos uma forte carga tributária incidindo sobre os preços das coisas. Isso deixa as coisas mais caras do que elas deveriam ser. Aí a gente tem mais um elemento de carestia para o preço das tecnologias que você está falando. Ainda tem mais um detalhe. Pode ser que existam comportamentos oportunistas. Pode ser que tenham cadeias produtivas ou empresários que colocam produtos para serem vendidos mais caros do que o que eles realmente deveriam ser. E aí, por exemplo, isso pode compor os preços das coisas. Né? E aí, as tecnologias se tornam caras e até mais inacessíveis para as pessoas. Yara, tu acredita? Outro dia na fatura do meu cartão de crédito, apareceu lá um monte de compra de iFood. Os caras estavam lanchando com o meu cartão de crédito. Aí caraca, meu irmão. Aí eu fui lá, aí registrei, né? Opa, essas compras não foi eu que fiz e tal. Aí o cartão foi bloqueado, beleza. Aí lá vai, eu pedi outro cartão, tô esperando chegar. Detalhe, para eu continuar usando, eu dava pelo aplicativo eu gerar um cartão de crédito virtual. Aí eu gerei. Problema, o meu celular não tem a tecnologia de aproximação para fazer compra com o bicho. Olha a tecnologia, meu celular tá obsoleto. Ele não... O que é que isso faz? Caraca, quer dizer que para usar o cartão digital eu vou ter que desfazer do meu celular e comprar um outro? Vocês entendem a jogada? Isso é ambiente de mercado no qual vocês estarão trabalhando na gestão das mais diferentes empresas que produzem serviços ou produtos. Vocês sacam isso, minha gente? Aí, vejam, se eu quiser usar o cartão digital, eu tenho que comprar um celular novo com a tecnologia de aproximação para eu poder fazer pagamento por ele. Né? Deixa eu receber mesmo o cartão normal, depois. Até porque, Yara, tu tem como abrir aí um navegador, nem compartilha na tela, é só para ti mesmo e tu me diz. Procura no Google aí, dólar hoje. Vamos ver quanto é que tá o dólar hoje, o preço do dólar.
Porque o dólar ele reflete muito nos preços dessas coisas eletroeletrônicas. Marcos de Assunção do Piauí, você está perguntando sobre os preços das tecnologias. E como no Brasil a gente tem baixa renda, né, em geral a aquisição da tecnologia fica muito mais difícil. R$ 5,28 a Yara está me dizendo que está o dólar hoje. Eu preciso de R$ 1 para comprar eu preciso de R$ 5,28 para comprar $1. Então percebam, se eu vou importar qualquer coisa de fora, eu preciso usar R$ 5,28 para comprar $1 para poder comprar o equipamento lá no exterior. Isso o torna mais caro. Ficou claro isso, Marcos Ricardo, por favor? Então, é essa linha de raciocínio, é essas sacadas que o administrador vai precisar ter na hora de trabalhar, porque isso pode influenciar o ambiente de trabalho, o modelo de negócios no qual ele está inserido. Yara, pode ampliar o slide todo aí na tela. Tem muita coisa massa para a gente discutir aqui na aula. Okay? Vamos adiante. Minha gente... podem perceber, podem acompanhar, vocês vão ver que nós estamos vivendo num momento, nós temos crise na saúde pública, ou seja, isso acontece porque eu tenho mais gente precisando de saúde pública do que a estrutura de saúde pública é capaz de atender as pessoas. Querem ver um exemplo? Falta médico. Tem menos médico do que as pessoas realmente precisam. A gente pode ver isso, inclusive, nos planos de saúde. Uma colega minha estava falando, Fernando, foi minha prima, semana passada, fui almoçar lá na casa dela, ela estava me dizendo, né, plano de saúde é particular. E ela estava querendo levar o filho dela no fonoaudiólogo, né? Porque o moleque está com problema na fala e ela não está conseguindo marcar consulta. Eu estou falando privado. Estou falando de atendimento privado, não estou falando de atendimento público. Sacam isso? É crise na saúde pública, minha gente. Ficou claro isso. A gente está vivendo também crise na economia. Jesus do céu, esse negócio aqui é para tirar um do sério. Crise na economia, por conta do Covid, por conta da guerra na Ucrânia. Às vezes a gente cria as nossas próprias crises aqui no Brasil, faz parte, né? Entendem? No mundo, na logística, baldia tudo. Tem crise na economia, crise ambiental, né? Crise ambiental no meio ambiente, se não cuidarmos, a gente vai ter problemas climáticos, e isso vai afetar sobretudo a agricultura e a produção de alimentos. Essa crise ambiental ela está afetando duas coisas. Por que eu digo isso? Porque eu estou acompanhando, né, na televisão, eu estou acompanhando na mídia. A China está com problema na produção de arroz. E lá tem muita gente. Então a China, se ela tiver problemas na produção de arroz dela, internamente ela vai ter que comprar. E outro país é a Índia. Também está com problema na produção de alimentos. Dois gigantes. A China tem mais de 1 bilhão de habitantes. A Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. Se eles resolverem comprar arroz aí no mundo, vai sobrar pouco arroz internamente para os países produtores, como para o Brasil. O que é que isso tende a levar? A um aumento no preço do quilo do arroz aqui para a gente. Vocês sacam como essas coisas são complexas? É questão ambiental. A gente também tem, e aí, Marcos, entra nesse ponto aí que você está falando, os conflitos econômicos e tecnológicos. Aqui a gente vê muito lá entre Estados Unidos e China. São duas potências que disputam influência no mundo. A gente tem aqui crise na democracia, nos sistemas políticos democráticos. Essa crise aqui, ela é global, ela também afeta o Brasil. E isso atrapalha o nosso desenvolvimento. Também a gente, mas sobretudo, eu acho que mais grave do que todas acima, eu acho que todas acima são geradas por essa aqui. Deixa eu pintar ela de outra cor. Vou pintar ela aqui de amarelo.
Todas acima, elas em certa medida são geradas por esta crise ética e moral, né? Sacam isso? Entendam ética, o comportamento humano, e moral, o sistema de regras. Quando o comportamento humano tende a quebrar as regras, a gente tem problema na saúde pública, na economia, no meio ambiente, econômico e tecnológico, também na democracia. Faz sentido isso que eu estou dizendo, minha gente? Sim ou não? Fiquem à vontade para manifestar dúvidas, exemplos ou observações pelo chat. Aí eu trouxe essa charge aqui. Pai, eu quero morar naquele mundo lá, porque o moleque mora em outro, né? De muita carência, de muita falta, de muita escassez. E você vê ali de longe, né, um modelo ali, é uma sociedade completamente apartada. Não é a mesma coisa, é como se fossem mundos diferentes. Mas o certo é que é o mesmo mundo, né? Tudo aqui é o mesmo mundo. É por isso que eu estou dizendo que o dilema ele é muito mais ético e moral do que outra coisa. Nós não temos problemas em produzir, né, riqueza. A gente tem problema em distribuir essa riqueza. E aí tem vários outros problemas econômicos presentes em todo instante na nossa vida. Por que, que a gente, mesmo ganhando mais, eu tenho a impressão que eu compro menos, né? Isso acontece. Por que, que os preços do supermercado e do combustível estão variando tanto? Por que, que o preço dos alimentos diminui em períodos de safra, né? De safra o preço cai e aumenta na entre safra. Quem aí, eu me lembrei agora do preço da cenoura, um dia desse, R$11, R$12 o quilo da cenoura. E agora a cenoura tá barata. O povo tava até fazendo colar de cenoura, tava mais caro do que um colar de ouro, Yara. O povo fazendo esse meme. Olha essa outra imagem aqui, como ela retrata o nosso dilema ético e moral, né? Isso é muito complicado. Você já pensou a pessoa morar num negócio desse aqui? É meio doido, né? Tanto de mosquito que tem no negócio, tanto de doença que não tem aí. O fedor, como é que uma criança nascendo e crescendo num ambiente desse, ela tem capacidade de desenvolver todo o potencial que naturalmente ela teria? Sacam? É feio visualmente, é fedorento olfativamente, sacam? Vamos adiante. Por que tem gente que está desempregada? Por que a água é barata, mesmo sendo muito necessária à vida? E por que os diamantes são caros e eles não são essenciais para a nossa vida? Olha que dilema, né? A água é barata e o diamante é caríssimo. O diamante a gente não precisa, a água é essencial. E esse água barata também tem seus limites. Isso aqui está mudando também, viu? Essa água barata aqui está... Estamos pervertendo isso aqui também, né? Mas a gente vai ter a oportunidade de falar ao longo de toda a disciplina. O que é a renda per capita? O que é a renda no Sudeste é maior do que no Nordeste? Por quê? São questões econômicas que vão refletir na empresa, no mercado em que ela atua, no tipo de serviço ou produto que ela vai vender, em qual região geográfica ela está, né? E na equipe de trabalho que vai estar envolvidos. Olha esse outro cenário completamente diferente daquela comunidade paupérrima. Sacam aí a dinâmica? Ó, o negócio aí tá friviando mais do que como é que a gente chama em galinha? Tem um bichinho lá, um bichinho que fica friviando as piungas friviam nas galinhas, né? Aí tá do mesmo jeito, olha os carros, essas luzes. O que as pessoas estão fazendo nos bastidores dessa foto, entendem? Então a economia, minha gente, nos ajuda a entender muitas dessas questões e outras. Ela nos ajuda a enxergar, a analisar os problemas enfrentados por pessoas, por empresas e por governos. É por isso que eu estou aqui nesse instante ministrando essa aula de economia e negócios para vocês, meus caros futuros técnicos em administração. O objetivo da economia é organizar políticas que articulem a produção, a distribuição, o consumo de bens e serviços,
A finalidade é minimizar problemas e maximizar desafios, ou benefícios. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por tudo que eu já falei na aula até aqui, nós estamos falhando nisso. Ou não. Ou alguém acha que a gente está no Éden, ou vocês acham que o mundo é cor-de-rosa. Nós estamos falhando nisso, em articular produção, distribuição, consumo de bens e de serviços, minimizando problemas e maximizando benefícios. Nós estamos falhando nisso. Olha o tanto de problema aqui, ó. Aqui, ó, o tanto de crise que a gente está vivendo. Sacaram? E aí, bota uma citação do autor Nali de Souza. A economia é a ciência que estuda o emprego dos recursos escassos entre diferentes usos possíveis, com o fim de obter os melhores resultados na produção de bens e de serviços e na prestação de serviços. Porque os recursos são escassos, então a gente precisa aplicá-los da melhor forma possível. Para satisfazer as necessidades materiais das pessoas e não materiais, é necessário produzir bens e serviços que satisfaçam esses desejos, necessidades ou dores. Para isso eu preciso empregar produtos, recursos produtivos. E esses recursos, eles podem ter usos alternativos, eles podem ser utilizados de formas diferentes. Um produtor rural, ele pode usar suas terras para produzir soja ou milho, ou então ele produz as duas coisas. Deixa eu dar um outro exemplo de substituição completa. Um produtor rural, ele pode usar a sua propriedade para produzir cana, e da cana produzir etanol, o combustível, ou açúcar. Eu só posso usar para um ou para outro. O que eu uso para um, eu deixo de usar para produzir a outra coisa. Esse é o princípio da escassez. Vocês lembram lá que no nosso roteiro a gente tinha que falar do conceito de economia e falar também de escassez? Escassez é falta. Escassez é carência. Olha aqui uma imagem que retrata a escassez. Vocês convivem com esse tipo de ambiente aí? Vocês já viram esse tipo de cenário ao vivo? Isso aqui tudo era debaixo de água. Agora a seca, as condições climáticas secaram tanto que você chega ao solo a rachar. Né? De repente era até uma areinha boa para pisar aí debaixo da água gelada, né? E aí o solo racha desse jeito. Ok? Como os recursos que as empresas dispõem são limitados, eu estou falando de capital, eu estou falando de capacidade de trabalho, nem sempre a produção de todos os bens pode ser aumentada ao mesmo tempo. E no curto prazo, minha gente, a necessidade humana, ela vem da sensação de carência, o desejo ou do desejo de obter algum produto. A necessidade básica, por exemplo, é alimentação, é vestuário, é cultura, é segurança, é lazer. Isso aqui é necessidade consideradas básicas das pessoas. Agora, quer ver o desejo? Não é alimentação. O desejo, ele quer comer caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Não é? É o Zeca Pagodinho, né, que canta. Transporte, eu não quero... Eu posso ir até de jumento de um lado para o outro. Mas, de repente, eu quero ir de Camaro amarelo. Ok? Então, são esses pontos que a gente deve destacar. Olha aqui uma pirâmide de necessidades humanas. Aqui, a pirâmide séria é essa preta, viu? Qual é a pirâmide séria aqui? Eu tenho autorrealização, é uma necessidade das pessoas. De estima, de serem estimadas, de serem queridas. Necessidades sociais, as pessoas têm. De segurança. As necessidades fisiológicas são as mais básicas. É de baixo para cima, ok? Detalhe, qual é a brincadeira aqui? Necessidade de Wi-Fi, conexão de internet.
e de bateria do celular. A minha mesma ali está carregando porque ela estava quase descarregada. Sacam? Então é por aí. Com as necessidades ilimitadas, os consumidores, baseados em sua renda, estabelecem até prioridades para gasto. Porque eu tenho pouca grana, mas eu tenho muita necessidade. Eu tenho que botar uma prioridade aqui nesse negócio. Entendem? Eu tenho que botar uma prioridade aqui, porque senão é brita. Agora, essas prioridades, elas são subjetivas. Elas vão variar muito de pessoa para pessoa. As necessidades da Yara são diferentes das minhas. Em algumas bate, em outras não. Né? Então, por não termos os recursos suficientes para atender todas essas necessidades, é necessário fazer escolhas sobre o que, o quanto e para quem produzir. Olha aqui, uma primeira coisa, o que produzir? É a decisão do eu vou produzir o quê? Que necessidades vão ser atendidas, meus caros futuros administradores? Não é? Esse é um ponto. A gente precisa definir o que vamos produzir. Um outro ponto. Quanto eu vou produzir? E como eu vou produzir? Olha aqui, uma aula pode ser ministrada presencialmente, numa sala de aula, ou uma aula pode ser produzida através de mediação tecnológica, num estúdio. Eu não estou vendo vocês, mas a aula está sendo ministrada. Tem muito impacto relacionado, o como produzir está relacionado à tecnologia. O que é que você tem disponível? Eu posso produzir cachaça, aguardente de forma industrial ou artesanal. Olha aqui um exemplo. Eu posso produzir de forma artesanal ou industrial. E a terceira pergunta é para quem produzir. Vejam, o imãzinho atraindo os consumidores. Para quem os nossos produtos ou serviços estão destinados a atender. Ok, minha gente, câmbio. Pode voltar aqui para mim, Yara. Minha gente, esses eram os aspectos teóricos mais importantes que nós tínhamos para discutir hoje. Vocês têm as questões complementares que vão fazer vocês refletirem sobre o que nós discutimos aqui em sala de aula. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã.